Vamos ler então este texto, irmãos, capítulo de número 14 do Evangelho segundo João. Apenas os 3 primeiros versos, diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Oremos uma vez mais. Acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, santa, infalível, inerrante. Que o mesmo Espírito que a inspirou séculos atrás, nos ilumine agora, para que entendamos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, alimenta-nos nesta hora. Que saiamos daqui enriquecidos e instruídos pelo Senhor. Mais do que meros ouvintes, que sejamos praticantes dela. É o que te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, das coisas que nós podemos ter certeza nesta vida, está o fato de que, ora mais, ora menos, todos nós enfrentaremos momentos difíceis e dolorosos. A própria palavra de Deus nos adverte assim. Estão lembrados? No mundo tereis aflições, disse Jesus em certa ocasião. Acreditem no que eu digo, irmãos, não há como escapar. Ao contrário do que muitos pregam por aí, os crentes estão sim sujeitos às tribulações, estão sim sujeitos às tristezas desta existência, e por motivos diversos. Mas será que existem, irmãos, para o crente, instruções sobre o modo como se deve enfrentar momentos assim, difíceis, atribulados? Reparem, essa é uma pergunta importante, porque vejam, ao contrário daqueles que não conhecem ao Senhor, que não servem a Jesus, em momentos de dor, nós crentes não buscamos refúgio no álcool, nas drogas, ou mesmo colocamos uma arma na cabeça a fim de dar cabo à nossa vida. Definitivamente, não fazemos isso, não agimos assim. Não é assim que o crente deve enfrentar as tristezas e as dores deste mundo. Mas então a pergunta é, como então? De que maneira nós, cristãos, devemos passar por situações difíceis? Será que existe um modo distintamente cristão de enfrentar as tribulações? De enfrentar as dificuldades? Bem, é esse tipo de pergunta que dá título ao nosso sermão desta noite, irmãos. Como passar por momentos de tristeza e de dor? Como passar por momentos de tristeza e de dor? Esse é o nosso tema hoje. E é a exposição deste nosso texto que nos ajudará a responder a esta pergunta. Porque sim, irmãos, aqui nestes 3 versos, nós temos claras instruções de Jesus sobre como devemos enfrentar momentos difíceis. Nestes 3 versos, encontramos 3 lições que falam fundo ao nosso coração, que nos dão direção para situações de profunda angústia. Nos dão instrução para situações de profunda incerteza. E a primeira dessas 3 lições é a seguinte. Em primeiro lugar, como passar por momentos de tristeza e de dor? Em primeiro lugar, nós aprendemos no texto: não se deixe dominar pelo sofrimento. Primeira lição do texto: não se deixe dominar pelo sofrimento. Bem, é o que nós aprendemos ao ler o primeiro verso da passagem. O primeiro verso deste capítulo 14 do Evangelho segundo João, irmãos, em que lemos exatamente o seguinte, diz Jesus, segundo o registro de João:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Antes de qualquer outra coisa, irmãos, é importante que nós entendamos em que situação específica Jesus disse essas palavras aos seus discípulos. Aqui vemos alguns dos momentos finais de Jesus, antes de seu sofrimento e de sua morte na cruz. Então entendam, a essa altura do relato, a essa altura do Evangelho, o nosso Senhor Jesus já havia dito aos seus discípulos que seria traído, já havia dito aos seus discípulos que seria entregue às mãos dos pecadores, já havia revelado aos seus discípulos a angústia de sua alma, já havia predito a eles sua morte. Vejam, o contexto, portanto, o panorama, portanto, é de extrema tristeza, apreensão, incerteza. Os discípulos estão intensamente perturbados. Por quê? Porque estão prestes a perder seu mestre. Estão prestes a se separarem dele. É um momento trágico para eles, irmãos. Em certo sentido, desesperador. Eles ficarão sozinhos. Pensam assim. E é aí que Jesus se volta para eles e diz o que lemos no primeiro verso: não se turbe o vosso coração. Isto é, irmãos, não deixem que o coração de vocês fiquem perturbados. Fique perturbado. Não se deixem dominar pelo sofrimento. Não permitam que as preocupações e as dores desta hora consumam vocês. Reparem, irmãos, Jesus quer que seus discípulos saibam que eles não podem se deixar controlar pela situação difícil. Jesus está ensinando que seus discípulos não podem ser passivos diante da dor. Está ensinando que seus discípulos não podem ser passivos diante da turbulência. Em vez disso, qual deve ser a postura daqueles homens? Creiam em Deus, creiam também em mim. Há um caminho melhor, irmãos. Jesus diz isso aqui. Há um modo distintamente cristão de enfrentar a dor, a prova. E ele passa, esse modo passa, em primeiro lugar, pela fé, pela crença, pela fé no Pai e no Filho. O que nós temos aqui é uma ordem de Jesus. Creiam. Creiam em Deus, creiam em mim. É um imperativo. Jesus insta os seus discípulos a crerem nele, a terem fé no Pai, a terem fé nele, o Filho. Os discípulos precisam crer nas pessoas do Pai e do Filho e naquilo que Pai e Filho fazem em favor do seu povo. Em vez de deixarem o coração ser tomado pelas preocupações, diz Jesus, a fé deve ser posta em prática. Vejam, irmãos, Jesus está dizendo que a fé é o antídoto para a preocupação. Não se turbe o vosso coração, apenas creiam. Este é o primeiro passo da receita que Jesus prescreve aos seus discípulos neste momento de extrema angústia e apreensão. E é assim, irmãos, que nós aprendemos a primeira lição da noite. Como passar por momentos de tristeza e de dor? Em primeiro lugar, não se deixe dominar pelo sofrimento. Meu irmão, você já passou por momentos difíceis na vida? Já passou ou tem passado por provas e angústias? Convenhamos, muitas vezes, irmãos, em momentos assim, qual é a nossa tendência? Nossa tendência é deixar que a preocupação tome conta do nosso coração. A gente sofre por antecedência.
Pensa nas inúmeras possibilidades, nas inúmeras coisas que podem acontecer a partir deste momento difícil, ou por causa ou em razão deste momento difícil. E aí a gente permite que a dor nos consuma, de dentro para fora. Permite que a dor nos domine. Claro, é da nossa natureza, irmãos, ter o coração perturbado. Mas entendam o que Jesus está ensinando aqui. Nós não podemos nos deixar dominar pelas preocupações. Os irmãos entendem o que está sendo dito? E aqui está o remédio para que isso não aconteça. Crer em Deus. Crer em Cristo. Na hora da dor, meu irmão, creia no Senhor. Na hora da luta, minha irmã, creia que o Deus Trino é o teu amparador, é o teu ajudador. Creia que debaixo da sua vontade, como nos ensina a Escritura, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Na hora da luta, da tristeza, da apreensão, creia, meu irmão, Ele é a tua força. Ele é o teu escudo. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, Ele te guarda dos perigos. O que lemos mais cedo no livro do profeta Isaías, é Ele quem nos toma pela mão direita e nos diz, não temas, porque eu te ajudo. Creiamos, irmãos, creiamos no Pai e no Filho, naquilo que eles são e naquilo que eles fazem. Sabem, queridos, com Deus e Cristo no comando, todas as nossas provações são vencidas. Você crê nisso? Então, por que se deixar consumir pelas preocupações? Por que permitir que as preocupações tomem conta do teu coração? Não se deixe dominar pelo sofrimento. Creia, meu irmão. Apenas creia em Deus e em seu Filho, Jesus. Descansa nele. Como passar por momentos de tristeza e de dor? Em primeiro lugar, não se deixe dominar pelo sofrimento. Mas em segundo lugar, o que é que o texto nos ensina? Em segundo lugar, o texto nos ensina: olhe para as moradas eternas. Segunda lição, olhe para as moradas eternas. É no verso de número 2, irmãos, que nós aprendemos isso. Por favor, volte os olhos comigo mais uma vez para o texto, agora para o verso de número 2. Vamos ver como isso é ensinado aqui. Jesus continua, segundo o registro de João: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Reparem que agora, irmãos, Jesus apresenta uma segunda realidade que os discípulos precisam ter bem assentada em sua mente, bem assentada em seu coração, neste momento difícil, neste momento de dor, neste momento de separação. E que realidade é essa? É a realidade de que Ele, o Senhor, está indo para o Pai para o bem do seu povo. Está indo para o Pai para preparar lugar para o seu povo. Vejam como isso é interessante. Jesus está descrevendo o céu aqui, irmãos. E como ele faz isso? Ele apresenta o céu como uma enorme casa com muitos e muitos quartos. Quartos que são preparados por Ele mesmo. Quartos que são mobiliados por Ele mesmo. Percebam, irmãos, como isso é consolador aos discípulos. Naquele momento, para os discípulos, a impressão era de que Deus os estava abandonando. Jesus estava se despedindo, estava deixando claro que seria tirado deles. O clima para os discípulos era de derrota.
Aparentemente, portanto, aqueles homens tinham motivos para se desesperar. Mas é aí que vem a palavra do Senhor. Na verdade, o Senhor está partindo para o Pai para o bem dos seus discípulos. É para preparar lugar para os seus discípulos. Moradas eternas para os seus discípulos. Entendam, irmãos, aqueles homens precisam ter a convicção de que tão logo eles estarão juntos do Senhor, nas moradas eternas preparadas por Ele mesmo. É nisso que eles precisam ter os olhos fixos. Nas moradas eternas. No fato de que a história deles não se limita a este mundo. No fato de que há uma realidade além desta terra, um lar além desta terra que os espera. E vocês sabem, não sabem, irmãos, o que é um lar? O que é um lar? Um lar é um lugar de amor. Um lar é um lugar onde as pessoas são amadas, consoladas, confortadas em momentos difíceis. Vejam, a situação para aqueles homens é dolorosa, mas neste mundo eles são apenas peregrinos, forasteiros. Este mundo corrupto é apenas um lugar de passagem. Na eternidade, há um lugar para eles, bem como para todos nós que cremos em Cristo como Senhor e Salvador. É nisso que eles devem estar firmados também. Como passar por momentos de tristeza e de dor, irmãos? Em primeiro lugar, não se deixe dominar pelo sofrimento. Em segundo, aprendemos agora, olhe para as moradas eternas. Sabe, irmãos, deixem-me aplicar essa segunda lição aqui a todos nós hoje. Nós também precisamos ter essa convicção. Também precisamos aprender a descansar na certeza de que um dia todos nós estaremos juntos nas moradas eternas preparadas por Jesus. Sim, é verdade, este mundo é um mundo de dores. Este mundo é um mundo de tristeza. Mas nós podemos encontrar consolo, na verdade, de que nós somos apenas peregrinos neste mundo. Forasteiros. Como é que diz mesmo aquele hino de nosso hinário? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós não somos deste mundo, irmãos. O mundo ao qual pertencemos já está sendo preparado cuidadosamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já foi preparado por Ele em sua vinda, morte, ressurreição ao terceiro dia, ascensão aos céus. Então lembre-se disso, meu irmão, na hora da dor. Lembre-se disso, minha irmã, na hora da dificuldade, na hora da tristeza, na hora da aflição. Quando você for perseguido, quando for rejeitado, quando se sentir sozinho, quando a crise financeira bater à tua porta, quando as lágrimas vierem aos olhos, quando as ofensas se tornarem regra e não exceção. Lembrem-se, a nossa vida não se limita a esta terra. A nossa esperança não se limita a este mundo. Lembre-se disso, meu irmão, mesmo quando estiver em luto, quando sentir a dor da morte de um ente querido, de um familiar ou amigo querido, a nossa esperança não se limita a esta vida. Porque quando fecharmos os olhos aqui, os abriremos na morada celestial preparada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você crê nisso? Crê nisso? Então não deixe
as preocupações tomarem conta do seu coração. Olhe para as moradas eternas. Não se deixe dominar pelo sofrimento. Olhe para as moradas eternas. Mas eu disse que seriam 3 as lições, não é? Então agora vamos olhar para a terceira e última delas. Como passar por momentos de tristeza e de dor? Por fim, o texto nos ensinará, verso de número 3, lembre-se de que Jesus voltará para nos buscar. Lembre-se de que Jesus voltará para nos buscar. É a terceira lição e é o terceiro verso que nos ensina isso. Por favor, vamos ler agora para encerrarmos a exposição do texto. Esse verso de número 3, volte os olhos comigo, por gentileza, a esse terceiro verso, último da exposição desta noite. O que é que diz Jesus aqui segundo o registro de João? E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Percebam que agora, no terceiro verso, irmãos, Jesus apresenta um terceiro motivo que deve servir de conforto aos discípulos. Uma terceira razão que deve encorajar e consolar os seus discípulos. E se os irmãos prestaram atenção ao texto, viram que esse motivo, que essa razão, estão relacionados à volta do Senhor. Vejam, interessante, aqui, como eu disse a vocês antes, Jesus está partindo. Está deixando claro aos discípulos que não estará mais com eles em poucos momentos, dali a poucas horas. A sua partida é certa. Mas agora, versos de número 2 e 3, Jesus está dizendo que essa partida é para o benefício dos seus discípulos. Em primeiro lugar, por quê? Porque Ele preparará lugar para eles. E agora, vejam, Jesus diz, aqueles homens que desse lugar para onde Ele está indo, um dia Ele também voltará para recebê-los para si. Viram isso no texto, irmãos? Voltarei, Ele diz, e vos receberei para mim mesmo. É da vinda de Jesus que o texto está falando aqui, é da sua vinda que Ele está falando aqui. Mas de que vinda exatamente? Sim, irmãos, aquela que todos nós aguardamos, a sua segunda vinda, o seu retorno no dia final, no dia do Senhor, no grande dia do Senhor, dia no qual Ele voltará para nos buscar. Então reparem na maravilha da mensagem. Vejam, atentem-se a isso, irmãos. Ele não só foi preparar lugar para o seu povo, como também voltará pessoalmente para receber o seu povo, para buscar o seu povo. Vejam, irmãos, como isso deve consolar os seus discípulos. Jesus está deixando claro àqueles homens que eles, discípulos seus, tão logo estarão com Ele. Pela eternidade viverão para sempre com Ele. Serão buscados por Ele. E notem, aqui não há como não lembrar da passagem que Paulo escreve aos Tessalonicenses, né? Na primeira carta que ele escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 4, a partir do verso 15, falando sobre a mesma realidade, o apóstolo Paulo diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, há grande consolo na promessa de que Jesus voltará. É por isso que os discípulos precisam ter essa verdade bem clara diante de si. Jesus voltará para buscá-los. Jesus voltará para buscar o seu povo, a sua igreja. Como passar por momentos de tristeza e de dor? Não se deixe dominar pelo sofrimento. Olhe para as moradas eternas. E agora? Lembre-se, Jesus voltará para nos buscar. Eu encerro com algumas aplicações. Meu irmão, talvez só Deus saiba as lutas pelas quais você tem passado nos últimos dias. Talvez só Deus conheça as tristezas e as dores que você tem sentido nos últimos dias. Ninguém mais além dele, que conhece tudo e todos. Talvez, meu irmão, minha irmã, nesta noite, você se encontre em total desânimo, em total tristeza. Talvez tenha chegado aqui à igreja totalmente desesperado, com o coração tomado por aflições, preocupações, perturbações. Mas Deus está falando contigo hoje, meu irmão. Por meio da sua palavra. E nesta noite Ele te diz, não se deixe dominar pelas preocupações. Creia nele, creia em Jesus. Nesta noite a sua palavra nos ensina, olhe para as moradas eternas, tenha certeza, a nossa esperança não se limita a esta vida, e agora? Por fim nos diz, seu Filho voltará para nos buscar. Toda a aflição, toda a tristeza são momentâneas. Entendem? Jesus voltará, irmãos, todo olho o verá, todas as nações se lamentarão sobre ele, e assim, na minha vida e na tua, nós que somos crentes no Senhor, todo choro dará lugar à alegria, todo luto dará lugar à festa, toda a angústia se converterá em riso. Ele voltará, meu irmão, portanto, não temas. Não temas. Ele voltará e nos receberá para si. Que isso nos sirva de consolo. Que isso nos sirva de consolo. Que nós encontremos então conforto nessas palavras. Não deixemos as preocupações dominarem o nosso coração, mas olhando para as moradas eternas, esperemos confiantemente pelo nosso Senhor. Em nome dele mesmo. Amém.